Vanguarda Comunidade. Olá, bom dia, Vanguarda Comunidade no ar. Quando você olha no espelho, o que mais incomoda? O que você gostaria de mudar? Por saúde ou por estética, você enfrentaria uma cirurgia plástica? Pois esse é o tema do Vanguarda Comunidade desse domingo e aqui no estúdio da TV em Taubaté a gente bate um papo com o cirurgião plástico João Menezes, que trabalha aqui em Taubaté e também em São José, né, doutor? Sim, nós temos duas clínicas, uma aqui e outra em São José. Obrigada pela participação, por aceitar nosso convite e vir aqui agradeço. Hoje para falar de um tema que é tão interessante, né? E hoje quem não sonha, né, em mudar alguma coisa, é difícil a gente até ver quem não gostaria, né? Alguma coisinha tem sempre para mudar, tem, né? É sempre assim, uma pessoa quer aumentar, outra quer diminuir, quer dizer, nunca se está contente, né? E assim, o Brasil ele ocupa o segundo lugar no ranking, né, mundial de cirurgias plásticas, né? É muita gente mesmo. E eu acho só que não ocupa o primeiro porque nossa população é menor e nosso povo tem um poder aquisitivo menor, né? Porque a cirurgia plástica brasileira, eu acho que no mundo todo ela é reconhecida, né? Uhum. E hoje, assim, qual que é o primeiro passo, né? Eu estou pensando em fazer uma cirurgia, é o cirurgião plástico que é o indicado? Com certeza, outro profissional pode... Só para você ter uma noção, para você ser um cirurgião plástico, você tem que ter 2 anos de cirurgia geral, mais 3 de cirurgia plástica, e se você for se especializar ainda em microcirurgia, mais uns 2. Então, quer dizer, é uma coisa que exige uma especialização num tempo muito grande. E o que está acontecendo? Está acontecendo que vários colegas de outras especialidades estão entrando na estética. Mas a gente está tentando fazer uma conscientização, né? A sociedade brasileira vai lançar uma conscientização que cirurgia plástica é com cirurgião plástico, né? Uhum. E nós temos tantos aqui no Vale, então não precisa lançar a mão de quem não é cirurgião plástico para fazer uma cirurgia. E são muitos anos de estudo e investimento também, né? Porque não é um curso barato, né? Você tem que estar sempre, por exemplo, assim, às vezes indo para o exterior, essas coisas, para pegar as coisas mais modernas um pouco, né? E hoje, aqui no Vale, né, tanto Taubaté e São José, as outras cidades também, tem muitos cirurgiões, assim, muita gente se especializando. Como é que está o mercado? Eu acho que aumentou bastante o número de cirurgiões. Agora, a pessoa, quando ela quer fazer uma cirurgia, na cirurgia plástica, na sociedade, nós temos 3 tipos de sócios. O primeiro, quando você começa a fazer residência, você já é um sócio aspirante. Depois que você tira o título de especialista, você é um membro associado. E quando você faz sua tese para titular, daí você passa a poder fazer serviços e ser professor de cirurgia plástica. Uhum. Eu acho que você tem que entrar no site da Sociedade Brasileira e, no mínimo, procurar entre os membros associados e titulares quem que está disponível na região, né? Uhum. E hoje, assim, para escolher, né, um bom médico, ela tem que ter uma indicação, tem que passar pela consulta. Como que é o procedimento? Aí eu quero fazer cirurgia, é rápido até a cirurgia ser feita? Aí vai depender de alguns fatores, lógico. Você tem, pelo menos a nossa conduta lá, você tem 3 etapas para chegar na mesa cirúrgica. A primeira é uma avaliação cardiológica e risco cirúrgico do paciente. A segunda seria exames laboratoriais. E a terceira seria uma avaliação pré-anestésica e risco anestésico. Uhum. Porque qual que é a vantagem da cirurgia plástica? Operar uma pessoa que não está doente. Então, nós não podemos correr riscos desnecessários, tá? Uhum. Existe a fatalidade, mas vamos supor, nós temos 98% para dar tudo certo e 2% para dar errado, porque a medicina não é uma ciência exata. Uhum. Mas, por exemplo, você agindo dessa maneira, muito pouca complicação você tem. No serviço de Santos que eu participava, tem mais de 80 mil cirurgias, sem grandes novidades, entendeu? Aqui nós já temos o quê? Na clínica, umas 20 mil cirurgias também. É lógico, você tem alguns pacientes que não ficam satisfeitos, porque imaginavam aquilo, a cicatriz ficou escura e tudo mais, mas não coisas graves, né? Uhum. Doutor, e assim, as pessoas buscam a cirurgia até pela estética, mas tem também aquela cirurgia por algum problema de saúde, um acidente. Isso é comum também? Um cirurgião plástico é quem faz? As cirurgias maiores, na verdade, ficou restrita aos grandes centros. Por exemplo, eu fiquei 1 ano na Sociedade Brasileira de Cirurgia Crânio-Maxilofacial,
onde a gente fazia tudo quanto é fissuras, palatinas e tudo mais, mas você tem que ter um suporte. E quando você sai para a vida, não existe esse suporte. Nós tínhamos UTI pediátrico, tínhamos ortodontistas. Então, quando eu estava, a Unicamp tinha todo um suporte para você fazer essa cirurgia, porque não adianta você fazer a cirurgia e não ter para onde mandar, não ter suporte nenhum, né? As reparadoras, então, ficou mais nos grandes centros, a não ser com tumores, coisas pequenas que você acaba fazendo, né? O senhor falou, né, quando se faz a cirurgia, se faz em pessoas saudáveis, né? Você Lógico. passa, assim, por vários exames, né? Quando que ela não é indicada? Tem algum problema crônico, alguma doença que impeça, que impede, no caso, a O cirurgia risco plástica? cirúrgico, tá? Eu não sei falar muito bem sobre isso, porque quem faz é o anestesista e o cardiologista. Mas, por exemplo, no meu caso, eu não opero ninguém acima de risco 2. Porque eu não Seria o vejo risco 2? necessidade. Por exemplo, assim, quando você vai fazer uma cirurgia, não existe risco 0. Tá? 0 não existe. Então, o menor risco que a pessoa pode ter é numa tabela que o cardiologista segue, que o anestesista segue, o risco de cirurgia. O risco cirúrgico dele é 1, é o menor que tem. Então, a gente pode ficar tranquilo. O risco 2, às vezes, pode ser por você ter uma idade avançada, você está bem, mas só pela idade você passa a ser risco 2, ou por uma diabetes, por uma pressão que esteja controlada. Acima disso, eu não vejo por que fazer uma cirurgia plástica estética para você ter um risco muito grande de insucesso, entendeu? De morte ou qualquer outra coisa assim, né? E é bastante comum, doutor, o senhor falou em 98% de chance de dar certo. Esses 2% ainda intriga? Esses 2%, na verdade, é fatalidade. Por exemplo, você pode ter numa cirurgia qualquer, ter uma embolia, por exemplo, tá? É lógico, você, por exemplo, se você for operar uma paciente que está cheia de varizes, não tem avaliação, você não vai operar porque a chance dela ter uma embolia é grande. Mas vamos dizer, uma pessoa normal. São complicações que são raras, mas quando dá, não tem o que fazer. Por exemplo, o Tom Jobim morreu de tromboembolismo em Nova York, no Monte Sinai, um dos maiores hospitais do mundo. E não tem o que vai fazer. Né? Falta disso. E daí seria uma fatalidade, um avião caindo, um acidente, entendeu? Que é esse porcentagem, né? Por isso que é muito importante essa pré-cirúrgico, né? Totalmente, porque é muito comum as pessoas, por exemplo, que a gente vê muito em pessoas que não são da especialidade e captam pacientes para cirurgia. Por exemplo, a hidrolipo faz no consultório. Eu acho totalmente desaconselhável, porque você tem um nível de quantidade de anestésico que você pode injetar naquela pessoa. Se passar daquele nível, você pode ter uma depressão respiratória e até uma parada. Se você não tiver nada para salvar aquela pessoa, ela vai morrer. Entendeu? E com anestesia local. Então, anestesia local não é sinônimo de não ter perigo. Por sinal, todos os grandes complicações que a gente teve durante a vida não foi com anestesia local, ou não foi com anestesia geral, ou foi com local peridural, você passa para geral para salvar aquele paciente. Então, é um mito que a anestesia geral é perigosa, mas na verdade não é bem assim, né? E as pessoas têm medo até da cirurgia, doutor? Tem mais medo Hoje não, muito mais, da anestesia, perdão, do que da às vezes cirurgia? sim, mas hoje, por exemplo, a anestesia, ela foi pesada há 20, 30 anos atrás. Com as drogas que tem hoje, com os aparelhos que tem hoje, você fica muito bem resguardado, entendeu? Se você fizer uma boa avaliação cardiológica e risco cirúrgico, boa avaliação para anestésica, fica até difícil para dizer para você o que pode acontecer, não sei, é uma fatalidade. Só uma fatalidade mesmo, né? Né? Tá bom, doutor, a gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta mais para falar sobre os tipos de cirurgias plásticas. Até daqui a pouquinho. Vanguarda da Comunidade, hoje falando sobre cirurgias plásticas. O verão tá aí, né? Já estamos no comecinho de janeiro, tem muita gente em busca de cirurgias para um resultado rápido, né? A gente está aqui hoje com o Dr. João Menezes, ele é cirurgião plástico aqui em Taubaté, também em São José dos Campos. Doutor, a gente já falou sobre o risco no geral, né? Sobre como procurar escolher um médico, né? Para ter uma cirurgia e sair feliz, né? Lógico, porque eu acho que, principalmente quando se trata de estética, deve ser muito bom trabalhar com a felicidade, né? Ver os resultados. E hoje, sim, a minha dúvida, né? A gente, cirurgia plástica, quem mais procura? Os homens também procuram cirurgia plástica? Hoje é mais comum? Está aumentando, né? Por exemplo, mas quem mais procura sempre é a mulher. Mas está aumentando, porque agora estão tendo algumas outras cirurgias, por exemplo, prótese de bíceps, de tríceps, peitoral, masculino, né? E então está começando a aumentar essa procura por homens também, né? E as mulheres, doutor, o que elas mais procuram, assim, o que mais
Olha, no mundo, com certeza absoluta, a cirurgia mais feita é a lipoaspiração, tá? No Brasil, eu acredito que ela também, que eu estou sem os dados agora, mas no nosso site deve ter, prótese mamária e mama, né? Que seria mama e lipoaspiração. Eu acredito que sejam as duas mais votadas. Hoje, assim, o procedimento ele é mais rápido, até a tecnologia, até os equipamentos que se usam, porque antes se fazia cirurgia, tinha aquele período mais longo de recuperação, aqueles outros cuidados. Hoje a cirurgia ela é mais rápida, ela é mais prática. Não é que seja mais rápida, você tem aparelhagem melhor, então o risco se tornou menor, lógico, tá? Mas o que acontece com a cirurgia plástica? O que nós temos que tomar muito cuidado com uma cirurgia plástica e que todo mundo vai notar? Cicatriz. E a cicatriz, ela depende de 3 fatores, tá certo? Um é o que o médico vai fazer, que eu acredito que qualquer cirurgião plástico vai dar um ponto, vai fazer uma sutura muito bem feita, tá? Qualquer um, porque ele é treinado para isso. A segunda é o que o paciente vai fazer. E a terceira é a genética. Nem o médico, nem o paciente pode fazer nada. Por exemplo, uma cicatriz escura, uma cicatriz hipertrófica, que às vezes é do tipo de pele do paciente, você tem um monte de coisa para fazer, mas na medicina a gente pensa o seguinte, quando você tem um monte de tratamento para uma coisa só, é porque nenhum presta, porque senão você faria só um. Então você vai em tentativas melhorando aquela cicatriz, às vezes para um dá certo, para outro não, você muda tratamento, entendeu? Eu acho que é o que mais tem que tomar cuidado. E o paciente tem fazer a parte dele, senão não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Hoje, assim, quando a gente fala em lipoaspiração, né, ela não é uma cirurgia arriscada, assim, hoje tão arriscado, porque antes se ouvia muito, né, as pessoas tinham medo de fazer, até ser hoje, uma cirurgia mais violenta ou não. O que acontece com a lipo, no meu ponto de vista, por exemplo, o serviço Dr. Isaú, com quem eu trabalhei durante 15 anos, tem mais de 80 mil cirurgias feitas. Nós nunca tivemos um acidente com morte. A gente aqui já está com entre 15 a 20 mil cirurgias, nunca tivemos um acidente com morte. Agora, 90% dos processos no CRM contra cirurgias estéticas, contra algumas lipos, não são contra cirurgiões plásticos. São com pessoas que estão fazendo lipo, mas não são cirurgiões plásticos. Então, eu acho que se as pessoas tomarem o cuidado de entrar no site, procurar um cirurgião plástico, perguntar para a amiga, tudo bem, porque você pode gostar de mim, o outro vai falar, detesto o Dr. João. Mas tem um outro cirurgião plástico que ela vai gostar, isso é afinidade. Ela vai no outro, nunca fazer uma cirurgia sem ser com cirurgião plástico. Eu acho que já é um bom caminho para evitar complicações. Agora, tem a tromboembolia, que é embolia, que isso daí pode dar em lipo, abdômen, qualquer cirurgia, graças a Deus é muito raro, né? A última que aconteceu parece que foi em Florianópolis, com uma equipe muito boa de cirurgia plástica, a mulher do vice-governador veio a falecer de tromboembolia. Mas isso daí é aquilo que a gente falou, é um avião caindo, não é o corriqueiro da cirurgia plástica, tá? E hoje, assim, o tempo de duração, né, que eu acho que o pessoal de casa também às vezes tem vontade de fazer, o período, assim, entre a primeira consulta até a cirurgia em si, a recuperação, como é que Isso daí vai depender da rapidez até sua, de você procurar um cardiologista. O que nós não podemos fazer é quebrar etapa, tá? Para operar rápido, então vamos fazer um eletrozinho e operar. É aí que nascem as complicações mais graves. Você fazendo o risco cirúrgico, passando pelos exames laboratoriais, passando pelo pré-anestésico, se você conseguir fazer isso em 4, 5 dias, você opera depois de uma semana, 10 dias, 15 dias, entendeu? Aí vai depender de como você consegue fazer esses exames, só não pode furar nenhuma etapa. E a cirurgia em si, por exemplo, uma lipo e a colocação da prótese mamária, vamos dar um exemplo que o senhor mesmo disse que são as mais procuradas, né? O tempo da cirurgia é uma cirurgia demorada? Não, a recuperação também é demorada? A lipo bem feita é um pouquinho mais demorada. Por quê? Porque a gente vê muito lipo com ondulações, com coisas. Você tem que regularizar vamos dizer assim, esse terreno depois. Então você começa com uma cânula mais grossa, tirando a grande quantidade, depois vem com uma cânula finozinha para não ficar nenhuma ondulaçãozinha, tá? Então demora um pouquinho mais. A prótese mamária já é uma cirurgia rápida, uma cirurgia de 40 minutos, no máximo uma hora, vai estourando. E assim mesmo quando você, por exemplo, nós trabalhamos com molde, então eu vou colocando os moldes para ver qual que fica menos diferente a mama, porque as mamas, não sei se você sabe, nós temos a simetria corporal, então a gente vai ver para qual que deixa a menor diferença. Então você demora um pouquinho mais, troca molde, mas se você for colocar, por exemplo, uma 300 e acabou,
20 minutos, 30 minutos, uma Nossa, cirurgia bem dessa. rápido. E a recuperação, doutor? O que fica limitado depois e por quanto tempo? Depende por onde você faz. Por exemplo, a conduta nossa é fazer pela axila quando você não tem queda e por baixo, pelo sulco mamário, quando você tem queda na mama. Quando você tem queda na mama, a cicatriz aqui, ela vai pedir para você ficar pelo menos uns 15 a 21 dias sem dirigir, por exemplo. Já pela axila, a gente já libera com uns 10 dias, uma semana para dirigir, porque é um outro tipo de cirurgia. Então, um outro tipo de cuidado, né? No Mas caso... no máximo em 21 dias você está dirigindo, fazendo as coisas normais, não forçar a cicatriz, lógico. E assim, dessas duas situações, né, pelas axilas ou aqui por baixo, assim, qual que é a diferença, assim? Olha, eu prefiro, assim, sempre a pela axila. Por quê? Por exemplo, minha filha mesmo, eu coloquei pela axila. Por quê? Eu acho que é a cirurgia mais funcional que tem, porque eu entro pela axila, debaixo do músculo e ponho a prótese debaixo do músculo. Eu não mexo em uma glândula mamária sua para te atrapalhar em alguma coisa. Mas eu te dou o resultado de uma mama como se fosse maior. E por baixo da axila também, como fica debaixo do músculo, nós temos outra vantagem que no meu ponto eu acho que é importante. Você tem as complicações de prótese, pode chegar a ter que tirar essa prótese. Quando você põe pelo músculo e tira pelo músculo, a mama volta a ser exatamente o que era antes. Quando você bota acima do músculo, ou a pessoa já tem uma quedazinha, você tem que esticar aquela pele, você põe por cima, porque a hora que eu esticar a mama e tirar, vai ficar um vazio e ela vai ter queda. E quando a gente fala em reparação, né? Hoje, a cirurgia reparadora, no caso, ela tem as mulheres que sofreram com câncer, Sim, por reconstrução exemplo, mamária. tem que fazer essa reconstrução. Como que é esse processo? Quando que dá certo? Então, você pode fazer a reconstrução imediata ou não. A experiência da minha época de residente, que nós tínhamos o Hospital da Mulher na Unicamp, o que a gente via? Quando a mulher tem o câncer e reconstrói imediatamente, a maioria entrava em depressão. Quando você tirava o câncer, deixava ela 1 ano, 2 anos e depois reconstruía, todas ficavam felizes. Por quê? Porque se viu mutilada e fica feliz. Porque ninguém vai ficar feliz de tirar uma mama sua e colocar alguma coisa que não é sua mama. Então a conduta hoje, eu não sei, porque eu não mexo mais nessa área, eu não sei como está tendo, mas tem o Dr. Gustavo que trabalha com a gente que faz a reconstrução mamária, né? Daí teria que ver com ele. Mas você pode reconstruir em qualquer tempo, tirando esse fator de entrar em depressão ou não, que era um trabalho que a gente fez há 30 anos atrás, né? Tá certo, então, mais um intervalo bem rapidinho, daqui a pouco a gente volta aqui no Vanguarda Comunidade. Até daqui a pouco. Último bloco do Vanguarda Comunidade aqui no estúdio da TV em Taubaté. A gente está falando sobre cirurgia plástica, aprendendo um pouco mais com o cirurgião João Menezes, ele é aqui de Taubaté e também de São José dos Campos. A gente já viu então, né, doutor, que a prótese mamária e a lipoaspiração são as cirurgias mais procuradas. A gente já sabe que as mulheres são as mais vaidosas, né? Mais bonitas. Muito obrigada. Mas quando a gente fala de estética, a gente trabalha até com a felicidade das pessoas, né? Porque a autoestima, a gente fala, às vezes não é futilidade, né? A gente muda a vida das pessoas, né, doutor? Muda bastante, eu acho. Por exemplo, assim, quando chega naquilo, você tem que ser realista, tá? Porque às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia estética imaginando alguma coisa que não é real. Tá? Você tem que estar mais dentro da realidade possível, que daí você vai sempre ficar feliz. E tem que, é aquilo que o senhor falou, né? Cuidar da manutenção. Lógico. Né, do pós-cirúrgico. Nós envelhecemos a cada minuto, né? Então, quando você faz uma cirurgia plástica, é para aquele momento, dependendo do que você vai fazer, você vai envelhecer mais rápido, menos rápido, vai perder um pouco o resultado dessa cirurgia. O senhor falou envelhecimento, vamos pegar nas duas pontas então, né? O adolescente hoje, o jovem, tem procurado bastante a cirurgia plástica? E a partir de que idade é permitido fazer? Ou não tem nada a ver? A cirurgia estética, vamos falar sobre estética, vai. A orelha, por exemplo, né? A orelha de abano, orelha proeminente, é a partir dos 7 anos, tá? Normalmente o jovem também procura cirurgias de nariz, que também é a partir dos 15 anos. E hoje tem uma procura imensa de cirurgia para prótese mamária, que normalmente é no jovem, a maioria, né? E hoje, assim, para um jovem passar por esse tipo de cirurgia, no caso a prótese, né? Certo. Tem uma idade, tem que ter autorização? O ideal é depois dos 18 anos que a mama já vai estar mais ou menos formada, não vai crescer mais. Mas é lógico, você vê alguns casos que com 16, 15 anos você
vê que não vai ter mama, mas o ideal é depois dos 18, né? Ah, então tá. E assim, é mais arriscado para o jovem? Não tem nada a ver Não, o metabolismo também? do jovem é bem melhor. Eu Ah, acho é? que é até menos Cicatrização? arriscado quanto cicatrização. A cicatrização, como é um fator que tem genética também, não vou dizer que no jovem é melhor, porque às vezes no velho, às vezes está até mais flácido da pele, até melhor. Mas a parte de risco, metabolismo é muito melhor no jovem, né? E com relação... Agora, só uma coisinha Pode que os jovens têm que tomar cuidado, né? Por exemplo, assim, é o uso de drogas, e às vezes vai no médico, não conta, é onde acontecem as fatalidades, porque essas drogas podem ter reação com os anestésicos e trazer algum problema que a gente nem sabia, né? Ai, olha, importante recado aí, né? Com relação ao envelhecimento também, quais são os tipos de cirurgia para recuperação de pele, hoje em flacidez, dia, rosto? por exemplo, numa paciente jovem, que ela está incomodada com alguma coisa pequena, há uns 10 anos começou a se fazer em Nova York, e agora todo mundo já faz, que seria um enxerto de gorduras, de células gordurosas, que eles chamam de célula-tronco, mas não são células gordurosas puras, que você tira de alguma região do seu corpo, lava, tira o sangue, tira o plasma e coloca ela pura nas regiões que você quer, como se fosse um preenchimento da sua gordura, vai mais ou menos assim. Então você pode rejuvenescer algumas áreas com uma coisa mais suave, vai. E assim, as pessoas buscam bastante, assim, até aquela questão do bom senso, né? Certo. A pessoa que ela tem mania de fazer a cirurgia plástica, é uma atrás da outra, isso é comum também, doutor? É comum, mas você tenta orientar aquela pessoa, que daí o problema já começa a ser mais a nível de psicologia, outros problemas do que a não aceitação, são coisas que você tem que trabalhar também, né? Porque eu costumo dizer, porque às vezes tem paciente que chega no seu consultório e fala assim, vim fazer uma avaliação, mas a gente não faz avaliação. O que te incomoda? Porque você veio aqui para uma coisa que te incomoda, não tem como avaliar. A beleza está nos olhos de quem vê, você pode achar uma coisa bonita e eu não, eu vou acabar colocando um defeito em você. E a nossa palavra às vezes tem peso, né? Nossa, isso aqui não está bom, você vai ficar com aquilo na cabeça. Eu penso que você vem, fala para mim o seu problema e eu tento te dar a solução. Tá certo? Agora, não impor cirurgias para as pessoas, né? Então tá. E o senhor também, no caso, a pessoa quer fazer lipoaspiração e não precisa. Não faz. Aí o senhor fala eu acho também. que é besteira, lógico. Você tem que falar, né? Eu acho que, por exemplo, assim, quando você vai no médico, você procura o quê? Você está procurando ajuda de um profissional que teoricamente sabe bem mais que você. E o mínimo que você tem que esperar dele é honestidade, né? Porque se você for fazer uma cirurgia, colocar uma pessoa em risco para ganhar um pouco mais, um pouco menos, eu acho que não precisa disso, né? Eu acho que você tem esse ganho sem precisar lançar a mão de uma coisa dessa daí. E assim, é a questão do bom senso mesmo, né? De saber, tem muita gente que tem mania de fazer e que acaba emendando uma cirurgia na outra. Qual que é o intervalo, assim, que não põe a pessoa em risco também? A cada 6 meses, Na a cada verdade, um ano? nós temos que ver a parte que ela perdeu de sangue, depende da cirurgia, né? Mas é um intervalo de uns 3 meses a 4, eu acho que tá bom. Para você poder fazer outra. E assim, numa cirurgia, né, no mesmo dia, ela pode aproveitar e fazer dois procedimentos? Pode, ou desde que esses procedimentos, por exemplo, você vai ter um exame, você vai ver se você não está com anemia, por exemplo, a gente faz muito lipoabdômen, que dá um resultado melhor do que só abdômen, mas você tem que ter aquele sangue para perder. Então, se você estiver no limite, já não está muito indicado, né? Nós temos que, pelo menos, melhorar os seus exames para depois fazer sem risco. Mas é muito comum você combinar a cirurgia. Aí não teria tanto problema. Não, é comum. Né? E aí, no caso, assim, é uma cirurgia hoje muito cara, doutor? As pessoas têm... Como que é hoje? Eu acho que não, porque eu acho que a cirurgia plástica, como ela popularizou, temos mais profissionais, temos mais assim, eu acho que hoje ela não é mais uma cirurgia que nem há 15, 20 anos atrás, que era de madame, vamos dizer assim. Hoje todo mundo quer fazer, todo mundo pode fazer e consegue, e né? aumentou o número de profissionais, volume, é como se fosse oferta e procura. Se você tem bastante profissionais, você vai ter uma coisa mais acessível, né? Tá certo, doutor. Agradeço a sua participação aqui no Vanguarda Comunidade. Passou rapidinho o tempo, né? Mas foi bom, passa porque você é agradável, né? A gente não vê o tempo passar. Eu que agradeço, senhor, Muito pela obrigado, participação. Um ótimo domingo para vocês e a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Obrigado.